Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade no projeto Biela Manivela. Na aula passada a gente fez a velocidade do ponto de interesse na manivela e na biela. O que é o ponto de interesse? No nosso caso é o centro de massa. Agora a gente vai fazer a aceleração. Então a gente vai derivar as equações de posição em relação ao tempo. Então, variação da velocidade no tempo, isso é aceleração. Então a gente vai fazer isso. Por que a gente vai fazer isso? Porque na próxima aula a gente vai começar a aplicar a segunda lei de Newton. Somatório de forças é igual a massa vezes aceleração. Isso vale no sistema inercial. Depois na próxima aula a gente fala mais. Então a gente tem que chegar até a aceleração do nosso centro de massa no nosso biela manivela. Tá ok? Fica a dica, fica esperto. Tamo junto. Na nossa última aula, a gente calculou a velocidade desse ponto de interesse, que a gente está chamando de centro de massa, preso à manivela, ou virabrequim quando é um motor a combustão, né? Então, esse ponto deduziu essas equações aqui, ó. P1x derivado em relação ao tempo, a posição dele em x, em relação ao tempo, a velocidade desse ponto, a direção de x. Agora a gente vai fazer a aceleração desse ponto, tanto para x quanto para isso, para y. Então vamos pegar essa equação e vamos derivar ela em relação ao tempo. Então, bora lá. Então, como eu vou derivar em relação ao tempo, vai ficar P1x, dois pontinhos, igual menos U1, que é uma constante, abre parênteses. Derivada do primeiro termo. Então, derivada do primeiro termo, velocidade, vira aceleração angular da manivela. Vezes o segundo. Derivada do segundo, vezes o primeiro. Então, fica a derivada do seno de θ em relação ao próprio θ, pegada da cadeia, dθ, dt. Vezes o segundo, o primeiro, perdão. Então, soma aqui. Fechou. Vamos para o próximo termo, menos V1 derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo em relação a ele mesmo em relação ao tempo. Pega da cadeia vezes o primeiro. Segunda linha, P1y, dois pontinhos, igual U1, que multiplica a derivada do primeiro, a mesma lógica. Cosseno do segundo, mais a derivada do segundo, em relação a ele mesmo, em relação ao tempo, regra da cadeia, vezes o primeiro. Menos V1 derivada do primeiro, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, em relação ao tempo, regra da cadeia, vezes o primeiro. Vamos resolver isso aqui rapidinho. Então, temos a nossa equação da aceleração do ponto P1 da seguinte maneira. Ó, P1x, dois pontinhos, que é a aceleração, vai valer menos U1 θ, dois pontinhos, aceleração angular da manivela, vezes seno de θ1, mais derivada do seno, cosseno, θ1.
Como eu tenho θ1 aqui, vai derivar, vai dar θ1 ponto também. Então, ele vezes ele ao quadrado. Menos V1, que multiplica cosseno de θ1, θ.1 cosseno. Derivada do seno, menos, derivada do cosseno menos seno. Então, menos θ.1 seno de θ1 vezes o próprio θ1. Então, vai dar ao quadrado. Ele vezes ele ao quadrado. Na linha de baixo, P1y, 2 pontinhos, igual a 1, θ.1, 2.1, cosseno de θ1, menos θ.1 ao quadrado, seno de θ1, menos V1, θ.1, seno de θ1, mais θ.1 ao quadrado, vezes cosseno de θ1. Então, vamos implementar essa equação aqui lá no MATLAB e ver se ela vai dar certinho. Estamos aqui no MATLAB, então vamos colocar a parte de aceleração na parte de aceleração. Então, a gente foi dividir nosso programa por posição, velocidade, aceleração. Então, agora a gente vai fazer o que? A aceleração do ponto de interesse na manivela. Então, ó, na parte de aceleração. Então, do ponto de interesse na manivela, P1. Então, a gente tem derivada segunda, né? DD, duas vezes, dois pontinhos lá, dot, dot, do P1 em X igual menos UU vezes, abre parênteses, DD θ1 vezes seno de θ1 mais d θ1 ao quadrado vezes cosseno de θ1. Vai ficar muito grande a nossa equação, então vou usar ponto, 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 pula para a próxima linha, continua aqui, menos V1 vezes, abrindo parênteses, aceleração de θ1 vezes cosseno de θ1 menos de θ1 ao quadrado vezes seno de θ1. Para não ficar muito longa a equação, acabou a equação. Agora vamos fazer o y, dd p 1y igual. Vou copiar a mesma equação para ir mais rápido. Vou ficar positivo aqui. Aqui vai virar cosseno. Aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar seno. E aqui vai ficar mais. Ao quadrado vezes cosseno. Deixa eu ver se não está mudando nada. Linha de cima, cosseno, menos seno, aqui é seno. Aqui é seno.
Seno, cosseno. Beleza. Então vamos testar isso aqui agora. Primeiro a gente roda aqui, né? Bom, vamos rodar o programa. Tá, aqui na aula passada a gente fez o vetor de velocidade apontando direção à tangente. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, vai colocar o vetor de aceleração. Como o nosso mecanismo aqui está rodando com velocidade constante, a aceleração tem que apontar sempre para o centro da trajetória, né? Aceleração centrípeta. Então vamos ver se isso aqui de fato aconteceu. Então vamos lá no gráfico, ó. Da velocidade a gente fez um Keever, né? Ó, vetor de velocidade. Agora vamos fazer o mesmo comando no ponto que eu estou interessado, só que agora eu vou colocar a aceleração e eu vou colocar, vou deixar preto mesmo. Então aqui vetor de aceleração. Aceleração. Vamos rodar. Tem que apontar para o centro da trajetória, ó. Vetorzinho preto aqui apontando para o centro da trajetória. Então a gente derivou certinho e implementou certinho no MATLAB. Agora vamos fazer para o ponto de interesse na biela, né? Esse coleguinha aqui, ó, vermelhinho. Na aula passada, a gente deduziu a velocidade desse ponto aqui, né? Um ponto de interesse fixo, a biela. Chegamos nessa equação de velocidade. E agora a gente vai derivá-la de novo. O procedimento é o mesmo, é trabalhoso, vai ser uma equação um pouco maior. Então, vou fazer rapidinho para a gente não perder tempo, tá? Mas para ver que ela existe. Para ver que ela existe, tá ok? Então, ó, vai ficar assim, ó. P2x com dois pontinhos, que significa aceleração, elevado duas vezes em relação ao tempo, vai ficar menos L1, que multiplica derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, eu já vou fazer de cabeça aqui, ó. Vamos para o próximo, mais o 2, multiplica a derivada do θ2, seno de θ2, derivada do primeiro vezes o segundo, derivada do segundo vezes o primeiro, mais a derivada do seno é cosseno. 2. Então vai ficar θ2 ponto ao quadrado vezes cosseno. Então, deixa eu aqui. Mais V2, dois pontinhos, vezes o segundo, cosseno de θ2. Derivada do cosseno é menos seno. Então, θ2, pontinho ao quadrado, fechou. Então, está aqui a nossa equação. Grandinha, mas dá para implementar tranquilamente lá. Então, P2y igual a L1 cosseno de θ1 menos θ ponto 1 ao quadrado seno de θ1 menos o 2 θ2 ponto cosseno θ2 menos θ ponto 2 ao quadrado derivado disso aqui, seno de θ2 mais V2 θ ponto duas vezes derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo, cosseno de θ2, vezes o primeiro. Fechou? Essas equações aqui. Vamos tacá-las no MATLAB lá. Estamos aqui no MATLAB. Se você quiser, pode adiantar o vídeo. E vamos fazer a aceleração do ponto de interesse na biela. Então, biela P2, ponto 2. Então, vai começar assim, aqui é o ponto 2, é menos L1, θ seno,
Manteve-se igual aqui, ó, dθ1. Primeira parte é igualzinha. Então, segunda parte, segunda equação, mais o 2 vezes, abre parênteses, dθ2, 2 vezes seno de θ2 mais dθ2 ao quadrado vezes cosseno de θ2. Ponto, ponto, pontinho. Tirar a linha de baixo. Vai ser mais V2 dθ cosseno θ2 menos dθ2 ao quadrado vezes seno. Acabou a equação. Vamos para a próxima. Para ganhar tempinho. Y. Então, é mais L1. Aqui vai L1. Vira cosseno. Menos dθ1 ao quadrado vezes seno. O 2 vai ficar menos dθ2 cosseno de θ2 menos dθ2 ao quadrado vezes seno. E2 seno mais dθ ao quadrado cosseno. Implementado. Vamos rodar o programa, ver se deu erro. Rodou, não deu erro. Vamos lá colocar aqui agora o keyword aqui, ó, para ver se ficar no mesmo jeitão. O vetor tem que apontar para o centro numa trajetória circular. Esse aqui vai dar um pouco mais de discussão, então vai ser derivado duas vezes. Vermelho, vermelho. Vetor de velocidade, vetor de aceleração. Na biela do P2. Beleza. Rodamos o programa. Ó, vetor de velocidade tangente à trajetória e o de aceleração apontando para o centro. Neste momento, a gente colocou o ponto de interesse como se estivesse em cima da articulação, porque a articulação faz um círculo perfeito aqui em relação, né, ao mancal aqui do sistema. Então, o vetor de aceleração para um giro de velocidade constante, como é o nosso caso, então sempre está apontando para o centro, perfeito. Agora vamos dar uma verificada, vamos colocar esse ponto de interesse lá na ponta do cilindro. Então o que acontece? O cilindro tem movimento retilíneo, né? Ele vai e vem, vai e vem. Então o vetor de velocidade tem sempre que apontar no sentido axial aqui, ó, do eixo aqui, ó, né? E vai acontecer uma coisa interessante, ó. No momento que o vetor de velocidade for máximo, a velocidade é máxima, no ponto de interesse, o vetor de aceleração é nulo. Então, vou trocar de cor aqui para a gente poder ver essas duas cores mudando aqui, porque senão elas vão se sobrepor e a gente não percebe. Então, vou colocar aqui a aceleração nossa, a gente está fazendo de vermelho, eu vou fazer ela de azul, para a gente poder mudar. E vamos lá em cima mudar onde está o ponto de interesse na manivela. Então, ponto 2, está valendo 0, vai valer L2. E o V, vou colocar 0 e vamos rodar o programa aqui para a gente ver. Ó, a velocidade aumenta, o vetor de velocidade some. Ele começa a frear, a aceleração é oposta, o movimento é retardado. Né?
velocidade aumenta, vetor de velocidade diminui, e muda o sentido de giro. Legal, volta o vídeo aí, assiste de novo, vale a pena porque é muito interessante. Ó, os vetores estão trocando de posição, ó, de tamanho. Agora a aceleração é o azul, tá? Então, bacaninha, nosso mecanismo está funcionando direitinho. Legal, né? Ver esse vetor mudando de tamanho ali, fica legal. Ver que a gente já fez direitinho as nossas derivadas. Então, o que a gente faz com as acelerações? Força igual a massa aceleração, segunda lei de Newton. Então, a gente vai trabalhar agora com a segunda e terceira lei de Newton, Newton-Euler, para saber os esforços ali. Então, agora a gente começa a deixar um pouco a parte cinemática da coisa, que é só fazer o movimento acontecer sem se preocupar com os esforços, e começar a olhar a dinâmica da coisa, né, que é a cinética, a parte de esforços. Beleza? Então, na próxima aula fica bem interessante, começa mais uma pegada de engenharia, e aí a gente tem um probleminha lá que a gente vai ter que resolver usando uns conceitinhos de engenharia, sacar qual é o nosso problema, tá bom? Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, acompanha a gente aí. Tudo de bom. Fica a dica, fica esperto.